Pessoal, urgente, estou saindo agora do STF e a casa caiu de vez pro Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes acabou de mandar intimar ele dentro do hospital para ele poder depor sobre a tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro, gente, que tá nesse momento escondido em um hospital para poder fugir da justiça brasileira, fez ontem uma live super bem de saúde e o ministro Xandão não perdeu tempo e já mandou um oficial de justiça para poder intimar ele. Agora, gente, Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Bolsonaro tem que cumprir a pena que deve pelos seus crimes que cometeu. E não adianta, Bolsonaro, ficar se escondendo que a justiça vai te achar. E o bandidão que tentou fazer showzinho para oficial de justiça e foi desmentido ao vivo. Tudo no Supremo é secreto. Então não notifica. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tinha acesso, meus irmãos tinham acesso em grande parte. Eu não pude recomendar ele. Só olha aqui no vídeo, só olha. Bem, eu peço, por favor! E tudo começou no telefone do Cid, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Eu peço favor. Eu peço favor. É assim que ele trata as pessoas que estão do lado dele tentando ajudá-lo. E deu ruim pro senhor Jair Bolsonaro. Depois da entrevista numa live, o STF autorizou o oficial de justiça ir lá na UTI pegar a assinaturinha dele. Agora o processo tá andando. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com o seu advogado, diretor do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Mas você está mandada por quem aqui? É o Supremo Tribunal Federal. Não sou o Supremo. Quem é a pessoa Suprema mandou você para cá? Você sabe quem é? Não, se você... Não, eu quero ter certeza. Senador, por favor, qual o nome dele? Você sabe, mas Não, por favor, dê o nome dele também. Ministro Alexandre de Moraes. Confesso que a hora que eu fiquei sabendo da notícia e fui ver o vídeo a primeira vez, eu achei exagerada a intimação dentro de uma sala de UTI. Mas aí Bolsonaro resolveu fazer disso uma peça publicitária, nitidamente. Até fala pra câmera no final. Vamos ver alguns trechos. Numa live onde eu ataquei o Senado, tá? Tudo começou lá, segunda relatório de Genebra, tudo começou lá. Agora, tá faltando, né? Já que atacar o Senado Eleitoral, o mesmo me acusa, tá faltando retroagir um pouco mais, né? Eu ataco o Senado Eleitoral, palavra certa não é essa. Eu critico. No mínimo desde 2012, eu apresentei uma emenda no passado, foi aprovada a emenda da Teocósio Presto. A Dilma, o Senado Democracia vetou, o veto foi derrubado, e depois o Supremo Tribunal Federal, acredite, por 8-3, diz que o voto impresso é inconstitucional. Eu quero ser eleitoral do meu país igualzinho da Venezuela, igualzinho do Paraguai. Não esse sistema aqui. Isso é crime. Criticar o Senado eleitoral passou a ser crime agora. E tudo começou no telefone do Cid, quando foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone, a pessoa disse, eu peço favor. Agora o pessoal avisou ele que a pressão dele subiu. Quer dizer, esse assunto deixou ele bem nervoso. Eu peço favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Foi perguntar o cartão de vacina. Se o Jair Messias Bolsonaro fez tanta propaganda contra o sistema eleitoral brasileiro que existem pessoas até hoje que questionam as urnas. De novo, sem encontrar evidências uma só. Nos áudios que vazaram das conversas entre os golpistas, tem eles falando assim, a gente tentou aqui procurar um monte de coisa, usou Deus e o mundo aqui para encontrar alguma coisa contra as urnas e a gente não achou nada. Isso tem nos áudios. Então aqui ele tá optando por não lembrar disso. Vamos continuar. Isso é demais? Eleição sem Jair Bolsonaro é uma negação da democracia. Eu concordo, eu acho que ele devia concorrer para perder nas urnas. Tudo bem que depois ele vai ficar reclamando que perdeu porque as urnas são fraudadas, mas eu acho que ele deveria estar concorrendo sim, tá? Minha opinião. Botar os judeus na cama de gás. Todos pagaram seu preço um dia. Não vai ser diferente no Brasil que eu estou mostrando aqui. É uma covardia o que estão fazendo comigo, com essas pobres coitadas, como a Débora e todos presos da 7 anos de cadeia. Tentativa de golpe, sem arma, sem tropa, sem liderança, sem dinheiro, num domingo, onde o Lula saiu cedinho para fugir do crime que estava armado, com esse plano militar, e foi para... Aí ele começa com aquela lenga-lenga de que foi organizado e deixado pela esquerda, que o pessoal... É aquela mesma lenga-lenga do pessoal que defende a anistia. Como eu disse, no início eu achei que não deveria, mas depois, a hora que ele começou a abrir a boca e falou, sim, mereceu receber ali, que o processo corra e que ele pague na justiça o que ele deve. A cada dia que passa, o nível de escrotice das imagens do Satanás vai ficando pior. E esse vídeo, pra mim, ele foi o campeão até agora da maior escrotice que eles puderam planejar e executar. Tá muito claro, ele sabia que ele iria receber essa intimação enquanto ele estivesse no hospital, e ele preparou todo o aparato ali para ter câmeras bem colocadas, para poder pegar os ângulos certos. Inclusive tem hora que ele fala diretamente para a câmera. Ele sabia que aquilo iria acontecer e ainda colocou a oficial de justiça numa posição constrangedora
terrível. Tudo é segredo ou secreto. Tanto é que eu não tive acesso, meus irmãos têm acesso a grande parte. Pessoal, inclusive a minuta do golpe. Ninguém tem minuta do golpe hoje. Eu comecei a dar um golpe dia 29 de julho de 21. Numa live onde eu ataquei o Senegal. Ele fala da minuta do golpe, ele fala dos ataques ao sistema eleitoral. Essa fala dele repetitiva, com a mesma coisa, os mesmos argumentos o tempo todo, isso também é estratégico, porque quanto mais você repete uma mesma mentira, em algum momento as pessoas começam a achar que aquilo é verdade. E tudo que ele fala é uma grande mentira. E ele, inclusive, assume todos os crimes que ele cometeu e quer colocar isso como se não fosse crime. Pegar o telefone, a pessoa diz, eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. E esse é o nível de equilíbrio de educação desse ser humano. Alguém da equipe de saúde está dizendo que a pressão dele está elevando e ele dá esse chilique aí, né? Desculpa se eu tenho contestado, estou tendo nome aqui, mas o meu cadastrado falou. O pessoal do tribunal do Rio também cumpriu isso, botar um judeu para investigar. O cara tá numa UTI 5 estrelas, recebendo um papel da justiça, avisando que ele tem direito a se defender, e ele tá se comparando com as pessoas que eram levadas para os campos de concentração na Alemanha nazista. Ah, vai pra puta. Perguntar o seguinte, interferindo sim, mas foi para o bem do Brasil? Ou seja, me tirar da presidência para botar esse cara que tá aí, que tá fundando o Brasil? Desculpa, Jota. Interferimos sim, mas foi para o bem do Brasil. Tá confessando o tempo todo. Mas isso é estratégico. Ficar confessando e falar o que fez é uma tentativa de desmerecer a justiça, de dizer que a justiça está exagerando, que a justiça está perseguindo, porque o que ele fez era para melhorar o Brasil. E aí ele fala que retiraram ele da presidência, sendo que ele foi retirado pelos votos da população. O povo não quis ele lá mais. Mas ele quer convencer todo mundo que segue ele, continuar incitando essa violência na cabeça das pessoas, para achar que ele foi retirado da presidência injustamente, que ele não perdeu as eleições. Isso é a continuação da tentativa do golpe e só vai acabar depois que esse cara for preso. E o Bolsonaro, que recebeu uma intimação oficial de justiça na UTI onde ele está, o Supremo Tribunal Federal ia aguardar Bolsonaro sair da UTI para receber a intimação como réu no ato golpista do dia 8 de janeiro. Só que Bolsonaro na UTI estava fazendo live. Ele na UTI fazendo live. Quem é que faz live numa UTI, gente? Pelo amor de Deus, quem tá na UTI não tá fazendo live. Pois ele fez uma live, inclusive foi até irônico com a morte do Papa Francisco. Ou seja, é uma UTI meio estranha, né? Que você pode fazer live. Dito e feito, após denúncias, né? Que a gente mostrou nas redes sociais que ele estava fazendo live na UTI, o oficial de justiça foi lá e, entregou a intimação. Bolsonaro está intimado e é réu. Tome. Tá pensando o quê, hein? Tá brincando, né? Tá brincando, inclusive, até com a saúde. E o Bolsonaro ficou todo revoltadinho, né? Porque o oficial de justiça foi até o hospital onde ele está internado colher a assinatura dele, da intimação, né? E aí ele ficou questionando. A senhora sabe onde a senhora está? Sabe que aqui é UTI? Sabe isso, sabe aquilo? Blá, blá, blá. Gozado, né? Na hora que ele tava fazendo uma live, vocês viram que ele fez uma live, o Bolsonaro. Ele não lembrou que ele tava na UTI, né? Estar na UTI não teve problema nenhum para ele fazer uma live, ficar recebendo visita. Ele tá achando que lá é um hotel. Aí, para receber o oficial de justiça a intimação para ele assinar, ele ficou todo bravinho, surtou, né? Com a oficial de justiça, obviamente uma mulher, né? Porque ele é esse tipo de homem, sempre. E não vai mudar nunca, entendeu? Que barra sua. Tem que assinar, né? Tem que assinar a intimação. Cadeia já pra você, seu dissimulado. E o contrato com a Papuda já foi assinado. Ok? Mas uma medida de força. Podia esperar umas horas, né? Que está sendo bom. Deu o chiliquinho tudo, tá? Deu o chiliquinho pra assinar. Dia 23 de abril. Hoje, 23 de abril. Salve Jorge, salve São Jorge. Hoje, 23 de abril, o contrato com a Papuda já foi assinado, mozão. E você, meus amigos, ficou triste? Fica triste não, man. Fica triste não, amor. Hoje, dia 23 de abril, o oficial de justiça conseguiu entregar a intimação pro Bafomé. Deu um chiliquinho, chorou, gritou, manda fecha a porta, deu chilique, chilitou todo mundo dentro do hospital, mas assinou o seu contrato com a Papuda. Bolsonaro foi fazer live na UTI
Tem que receber intimação, meu rei. Que isso? Fique tranquilo, Bozó. A papuda te espera. E o Bozo acabou de ser intimado lá na UTI. Tava dando entrevista, dando showzinho num ambiente sério, que é um ambiente de saúde, que deveria ser sério, né? Mas tava cheio de médicos bajulando ele nesse ambiente, cheio de enfermeiros bajulando eles, gravações pra cá, gravações pra lá, entrevistas pra cá, entrevistas pra lá, lives, enfim, tudo isso lá na UTI, um ambiente de saúde que deveria ser sério, né? E aí a justiça mandou intimar ele dentro da UTI. E há 10 minutos atrás estava chorando as pitangas, dizendo: ó, me intimaram dentro da UTI, o oficial de justiça entrou dentro da UTI pra me intimar. Pois bem que fez a justiça, tava dando o seu showzinho particular, agora vai ter que responder pelos seus crimes, e aí vai dar o showzinho dele lá na papuda. Deixa a sua risada aqui nesse vídeo também. Valeu, gente, um abraço. Urgente! Depois das nossas denúncias, o oficial de justiça do STF foi até a UTI para tentar intimar o Bolsonaro e começar o processo dele na STF. Tá aqui a foto do oficial de justiça. E aí se comprova a farsa hospitalar de Jair Messias Bolsonaro. Lá no hospital, não deixaram a oficial de justiça entrar na UTI. Então o Valdemar Costa Neto pode entrar, os deputados podem entrar, Michele Bolsonaro pode entrar, mas a oficial de justiça não pode. O Bolsonaro tá bom pra fazer live, sorteio de capacete, publi pros amigos dele, tá bom pra dar entrevista, tá bom pra rir da morte do Papa, mas não tá bom pra assinar o documento que começa o processo de golpe de Estado contra ele. Já passou, mas passou muito da hora da Polícia Federal pedir a prisão preventiva do Bolsonaro por obstrução de justiça. Aliás, se a Polícia Federal não faz, cadê o Procurador-Geral da República, senhor Paulo Gustavo Gonet? Já passou da hora. Vão deixar esse bandido mentindo até quando? Aquilo que a gente viu era uma UTI ou era um Big Brother, um reality? Eu ia começar isso dizendo que há muitos anos eu não via uma cena tão bizarra quanto a do Bolsonaro recebendo aquela intimação na UTI, com todo aquele aparato de câmeras, com todo aquele texto programado, mas na verdade eu não posso dizer que há muitos anos eu não via. Eu nunca vi nada tão bizarro quanto aquela cena. Bolsonaro expondo aquela oficial de justiça que foi entregar, aquela funcionária, expôs aquela mulher ao ridículo, falava para a câmera por horas assim, com um texto terrivelmente mentiroso, ridículo. Eu não sei, né? É de uma insanidade, é tudo de uma insanidade. Eu acho que aquilo tá mais para programa do Chaves até do que para um reality. É tão insano que é quase inacreditável. Ainda bem que tinham aquelas câmeras, né? Para mostrar que ele é capaz daquilo. Que a assessoria dele, eu não sei quem é que cria e bola aquela coisa, os filhos. Que coisa mais bizarra. Vocês viram, né? Vou deixar um trechinho aqui. Ele brigando com uma enfermeira ou equipe médica quando disse: a sua pressão está alterada. A maneira como ele trata aqueles profissionais da saúde que estão cuidando dele. Meu Deus, só eu que estou chocada com isso, ou o Brasil inteiro está chocado, ou até tu, que és eleitor do Bolsonaro, que fostes, né? Nunca mais serás, porque ele está inelegível. Até tu estás chocado? Meu Deus, que coisa horrorosa. E o bucho de égua Jair Mentiroso Bolsonaro se deu mal, porque após uma live que ele fez ontem, né, na terça-feira, ele vai ser intimado agora, porque a corte decidiu que já que ele tá bonzinho para fazer live, ele pode responder por seus atos. E o documento tem como objetivo notificar o bucho de égua sobre a abertura de ação penal pela primeira turma do STF. Onde ele e mais 7 golpistas se tornaram réu. E segundo o boletim médico, né, o bucho de égua já está cagando normal. Então, já que o negócio já desceu, não tá mais aqui, ele tá apto a responder pelos seus atos, né? Gente, ele acha que ele vai se dar bem, mas ele vai se dar mal, porque lugar de golpista é na cadeia. Bolsonaro, você não vai escapar dessa. De uma forma ou de outra, você vai responder pelos seus atos. E olha que não são poucos. Esse é só o início da sua tormenta, porque aqui se faz, aqui se paga. A papuda te espera. Boa estadia, golpista safado. Galera, esse inelegível, mais conhecido como bucho de égua, é folgado mesmo, né? Ele resolveu fazer ontem, dia 22 de abril de 2025, uma live junto com os filhos dentro do hospital. Se eu não me engano, foi dentro da UTI. Tudo isso para promover um capacete da marca Bolsonaro, que é de grafeno. Inclusive, ele fez o sorteio de alguns ali, né? Os vencedores vão receber não sei quando com ele. E aí, né, o Xandão de olho, junto com a Polícia Federal, disse assim: não, peraí, ficou mais de 2 horas numa live, então o cara já tá bem, pô. Aí o Xandão encaminhou o oficial de justiça para ele assinar um processo do STF.
ficou puto. Ficou putinho. Ó, vou assinar isso aqui dentro do hospital, olha a minha situação. Não, mas eu só tava ontem fazendo live, rindo. Tá mordido. O bucho de égua ficou puto. Galera, a minha referência de pesquisa no site do DCN. Vamos rir. Fica ligado aí. Bolsonaro assina processo do STF e se revolta com o oficial de justiça. O ex-presidente Jair Bolsonaro assinou após momentos de tensão a intimação que recebeu do STF, Supremo Tribunal Federal, durante a sua internação no hospital DF Star, em Brasília. A corte enviou um oficial de justiça ao hospital após a participação do ex-presidente em uma live transmitida diretamente da UTI na noite anterior. O ex-presidente se manifestou em mensagem ao repórter Paulo Capelli do Metrópole. Ele foi fazer reclamação, reclamando da intimação do STF. Abre aspas. Assinei depois de 15 minutos. O oficial de justiça botou o pé na porta da UTI e entrou para que eu assinasse. O oficial confessou que estava cumprindo ordem. Adivinha de quem? Isso o Inelegível falando. Adivinha de quem? Xandão. Vocês acham que foi? Disse em referência ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo. Te dar um recado aqui, ô Inelegível. Tua vida não te pertence mais. Pertence agora ao STF. Vamos à matéria. A justificativa do STF refere-se à transmissão ao vivo em que Bolsonaro, apesar de estar em recuperação pós-cirúrgica, conversou por quase 2 horas com seus filhos e o ex-piloto Nelson Piquet para promover o capacete de grafeno de uma empresa da qual é sócio. O evento, porém, não contou com a adesão esperada e sequer alcançou o número de 1.000 pessoas simultâneas na live. Flopou! Galera, é o seguinte, o Inelegível pensa que ele pode fazer o que ele quiser. Não pode não, cara. Se ele já apresenta uma melhora, porque o cara quando ele tá doente, né, ele tá com os olhos baixos, né, tá com uma aparência de doente. E vocês podem perceber nos olhos do ex-presidente Bolsonaro que ele não aparenta estar doente. Ele aparenta estar com uma saúde até melhor do que muita gente por aí. Então o cara, para aguentar uma live de 2 horas ou mais, é porque ele já tá bom, pô. Tá? Ficou puto. O Xandão. Cara, eu queria ser uma mosquinha pra estar lá, ver a cara do Inelegível. Ó, curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Parabéns, STF, e parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Tamo junto. Eu disse, esse negócio de estar fazendo live, dando entrevista pra emissora de TV, entendeu? Intimando, né, a Plim Plim, que quer dar uma entrevista no Jornal Nacional, a Plim Plim completando 60 anos. Isso vai dar errado. Não acreditou? Olha aí, ó. Recebeu visita do Malafaia, recebeu visita de um monte de gente, fez live com os filhos e tudo, com o Piquet. Olha o que foi que deu aí, ó. Aí disse que é pra receber alta segunda-feira. Agora, eu duvido muito, depois dessa intimação. Aí perguntou pra moça que foi da intimação, né, pra oficial de justiça, mas o que é? Meu amigo, faria, você tava no Rio Grande do Norte, quando era pra ter recebido, né? E aí, deu aquela comédia, aquele humor, né, fez aquela cena toda pros seguidores e tudo, aí adiaram. Mas agora chegou o momento, você tá de boa. Tá dando entrevista, tá fazendo live, tá fazendo um monte de coisa, né? Tá recebendo os amigos, então nada melhor do que receber um oficial. Agora eu duvido muito dele receber alta na segunda-feira, né? Depois dessa...